Olá, estudantes da terceira série. Vamos falar hoje sobre um processo bem interessante que é o processo de conflitos étnicos dentro do continente africano. Para que isso, obviamente, seja atingido, nós temos o objetivo da aula, que é estabelecer o conhecimento ou reconhecimento de alguns conflitos étnicos e até religiosos existentes dentro do continente africano que impedem muitas vezes a consolidação da riqueza que esse continente apresenta. Assim, obviamente, falando, vocês devem ter se perguntado: enfim, já ouviu falar de alguma coisa ligada a imperialismo? Já percebeu ou já também estudou ou ouviu falar algum quesito relacionado ao conflito que existe dentro do continente africano? Obviamente são perguntas que remetem a um questionamento nosso diário, porque estão muitas vezes na mídia. No momento em que vivemos, obviamente, a questão Covid está mais forte, mas a trajetória econômica, social, política e cultural no planeta continua, então esses conflitos também estão em evidência. Dessa forma, temos que ter um entendimento de que a partilha do continente africano em detrimento do domínio europeu se deu de maneira muito agressiva, foi de uma maneira muito, até como o termo coloca aqui, nefasta, em que você estabelece esse domínio de maneira bem acentuada. E este domínio faz com que haja uma desarticulação da estrutura interna, diferente de alguns lugares onde você vê o crescimento social e a partir desse crescimento social em termos de grupo, há uma consolidação das fronteiras, que são as linhas imaginárias que delimitam o que nós chamamos hoje de país. Então, dessa forma, quando vemos e analisamos esse processo de colonização europeia, nós entendemos o profundo desnível que existe e a desarticulação que gera muitas vezes conflito no quesito interno do continente africano. Olhando este mapinha, nós observamos como é que isso veio evoluindo no decorrer do período numérico. Então, nós temos aqui a África em 1870, ainda processo de um colonialismo, em que nós temos principalmente países como França, Portugal, Espanha e Inglaterra dominando as áreas, mas vemos um domínio predominantemente litorâneo para consolidar o processo de exploração e tráfico de produtos e, infelizmente, de pessoas. Já a partir de 1895, pós-conferência de Berlim, que foi 10 anos antes, você já percebe um dimensionamento do continente como um todo, onde literalmente países, e aí temos mais alguns países entrando, como por exemplo Bélgica e Alemanha principalmente, faz com que haja um fatiamento do continente africano ao bel prazer, utilizando logicamente a força que esse país tem em detrimento dos outros. Então verificamos um domínio muito forte, principalmente em francês e em inglês. Já nos dias atuais nós percebemos a consolidação de uma estruturação mais próxima do que nós vemos ali no último mapinha, mas ainda naquele último mapa nós temos a partilha sendo dimensionada, ou seja, a área de influência desses países europeus e esse dimensionamento territorial que deu origem aos países que nós conhecemos hoje. Esse processo é bem atual, visto em termos históricos, se nós conseguirmos refletir que todo o processo histórico ele tem que acontecer de maneira gradual. Então, até esse processo de independência, de conformação, de institucionalização do que nós chamamos de nação, não pode ser visto de maneira muito rápida. Ela tem que ir se consolidando, porque afinal de contas é o passado histórico que está se levando em conta. Dessa forma, aqui destacado um trecho de uma reportagem muito interessante que remete aos chamados prisioneiros da geografia de 2018. Nesse trecho, observe aqui, as guerras civis modernas ocorrem em parte porque os colonizadores disseram às diferentes nações que elas eram uma única nação, num único estado. E depois que os colonizadores foram expulsos, emergiu dentro do Estado um povo dominante que queria governá-lo por inteiro, garantindo assim a chamada violência. Ou seja, quando instituímos a palavra nação,
temos que ter a noção da consonância em termos culturais. Pode ser um passado histórico, pode ser o aspecto religioso, pode ser o idioma, algo que faça essa noção de pertencimento. Mas quando nos referimos a país, é unidade territorial ladeada por fronteiras. E quando falamos em Estado, é o governo, é a instituição que governa através de leis estruturadas. Então, esses 3 níveis de organização dentro do continente africano ainda estão em processo de consolidação, o que muitas vezes remete à violência. Dessa forma, temos alguns exemplos a destacar, esses 3, Nigéria, Sudão e Ruanda, que ainda enfrentam graves problemáticas, o Sudão de um pouquinho mais tranquilo pela consolidação do Sudão do Sul em 2010. Agora, para fecharmos este bloco, uma atividade. Nela, o que diz é o seguinte: muitos dos conflitos no continente são, infelizmente, legados do imperialismo europeu. Cite algumas heranças deixadas pelo colonialismo europeu no continente africano. Volto rapidinho. Então, alunos, verifiquem que a forma que você escreve, obviamente, deve nortear um processo de assimilação. Então, pode ser feito em forma de texto, itens, mapa conceitual, da maneira que você consiga em seu caderno ter uma otimização do espaço e literalmente uma solidificação do que você aprendeu. Uma sugestão de resposta, lógico, deve buscar trazer e fixar as heranças deixadas pelas línguas europeias. Então nós percebemos o idioma muito forte, é uma das coisas que você mais percebe no continente africano. Em muitas localidades, algumas nações remetem a um idioma oficial que pode ser originário da tribo dominante ou pode ser ainda da colonização europeia, mas
mas em muitas áreas da África nós vemos pessoas poliglotas, falando francês, alemão, dialetos próprios, ou havendo uma grande diversificação de gama linguística dentro desse processo. Além da gama linguística, também é interessante refrisar o aspecto econômico, que diferencia bastante a territorialidade, logicamente embasado pela infraestrutura de extração de minérios, fortemente ainda embasada pelos países europeus. Nesse quesito agora vamos ver país a país alguns exemplos que remetem a esse processo de questionamento interno da estruturação do país como um todo. O primeiro caso, a Nigéria. Dentro desse quesito, observe a localização da Nigéria dentro do contexto africano. Ela remete a uma parte quase central, mas com um aspecto litorâneo, uma faixa litorânea, uma quantidade de pessoas bem volumosa e um PIB per capita, ou seja, uma produtividade em termos mundiais diluído pelo número de pessoas em idade de trabalho de aproximadamente 5 mil dólares. Então é como se eu tivesse um redimensionamento total do lucro de tudo que é produzido na região da Nigéria dividido pelo número de pessoas. Daria mais ou menos 5 mil dólares, mais ou menos. Dentro dessa situação, qual é a principal fonte? O setor petrolífero. E aí você percebe como não bate. Já que o setor petrolífero é tão forte, como é que o PIB per capita é tão baixo? Isso se assenta principalmente porque a maior parte das empresas extratoras de petróleo na região, elas são de origem externa. Isso remete uma divisão do lucro entre as pessoas do país com os donos das empresas. Isso remeteu, obviamente, um questionamento interno, que além do econômico ainda difere nos seus grupos religiosos. Então, a descendência, a organização das tribos, étnica e religiosamente falando, ela foi se diferenciando no decorrer do processo. E em termos de grupos, nós percebemos na Nigéria a existência de 3 grupos bem fortes. E esses 3 grupos não estão ligados só a uma questão de tamanho do território, mas sim de domínio, poder. E isso, logicamente, gerou o conflito. E que até os nossos dias remete a muita discussão e, infelizmente, algumas disputas, inclusive corporais, entre as pessoas. Isso vai sendo deflagrado, hoje ainda tenta-se combater por forma governamental esses movimentos. Existe um movimento separatista do Sul muito forte no quesito nigeriano, principalmente onde tem a mais farta riqueza em termos de petróleo. Então, é o setor econômico influenciando no social e vice-versa. Outro quesito, para lá de interessante, já mencionado nesta unidade, é a questão do Sudão. Como já dimensionamos, o Sudão é um país extremamente farto. Se vocês olharem ali em termos de mapa, é um país que se localiza na antiga região do Egito Antigo, então de uma grande prosperidade, porque tem acesso ao Rio Nilo. Dessa forma, o crescimento vertiginoso do Sudão se deu de maneira gradual. Só também influenciado pelo processo de colonização europeia, a sua diversificação. Então, ao longo do trecho, ao longo de toda a extensão territorial, temos um Sudão extremamente diverso. E essa diversidade vai se concretizar a partir do momento da independência do Egito, veja, em 1956, estruturando a então organização e a sua consolidação como país, retirando gradualmente essa influência antiga do Egito com o Reino Unido, mas também se percebeu que os 45 milhões de pessoas, mais os 12 no total, então 57 pessoas, configuram então um grande número de grupos. E este grande número de grupos, esse grupo grande de pessoas, remete também às diferenças sociais e econômicas. Observe que em termos estruturais, aqui já há uma divisão econômica do potencial gerado em termos de lucro, baseado também na exploração do petróleo, mas isso também assenta as divisões internas que começaram a crescer. Por esta razão, houve o conflito e houve então a necessidade de literalmente separar o Sudão.
Em 2010, atingiu-se então um grau de plenitude onde, literalmente embasado, além da estrutura econômica, mas também pela identificação religiosa, se percebe muito bem a distinção entre o norte, praticamente islâmico, e o sul, praticamente cristão, que havia necessidade para diminuir os embates na divisão. E que foi o que aconteceu. Então nós temos aqui literalmente um Sudão predominantemente islâmico, com o idioma árabe em sua plenitude, e ao sul nós temos um Sudão do Sul, que é mais laico, em que nós temos a relação amistosa de vários aspectos religiosos pós sua independência. Nisso também percebemos que há uma concretização de um respeito à nacionalidade no local e um respeito a essa identificação diferenciada de cada etnia na região. Também devemos ressaltar que em todo esse processo, alguns acordos de paz foram estabelecidos. Esses acordos de paz tentam, obviamente, fazer com que haja uma conversa, mesmo existindo uma fronteira, há essa necessidade, senão alguns quesitos como, por exemplo, água, minérios, gás natural, ficam muito difíceis de serem utilizados de maneira compartilhada. Então, de maneira geral, em 2011, faz-se uma votação e essa independência se concretiza baseada num aspecto de paz em que todos saíram ganhando. Dentro dessas características, há um resgate, então, das atualidades aqui. Quais são essas atualidades? Existia, então, no Sudão, de forma geral, um quadro muito arbitrário. Hoje você verifica que pós a separação, ainda, infelizmente, existe um quadro de fome no Sudão do Sul muito extremo. No Sudão do Sul também há uma questão ligada a uma rivalidade interna. Lembre que no mapinha anterior destacava-se a existência de multirreligiosidade, e isso obviamente reflete ainda alguns movimentos de guerra civil na região, por questões políticas e étnicas que ainda infelizmente acometem mais ou menos cerca de 10 mil pessoas por ano dentro do território sudanês. Outro exemplo é Ruanda. Ruanda, um país que aparentemente é pequenininho, observe ali que dentro do contexto do mapa você quase não enxerga, mas é um país que tem 12 milhões de habitantes e possui uma renda mais ou menos de PIB per capita de 2.500 dólares. Mas, mesmo pequena, faz muita diferença, principalmente pela sua riqueza no sentido agrícola e do ouro. Dessa forma, você pode observar que algumas vezes vem à mídia o papel de destaque, muitas vezes no quesito genocídio. Ruanda figurou em várias ocasiões na mídia como sendo palco de genocídios de muitas pessoas. Esse foi um dos mais tristes, em 1994, onde aproximadamente foram exterminados quase 800 mil pessoas ao mesmo tempo. Isso remete a uma situação de tristeza nacional, um sentimento muito triste entre pessoas de um mesmo grupo social. Isso se deu, obviamente, de um processo que deflagra não só daquele ano, mas de muitos anos anteriores. Então você percebe que as etnias não foram respeitadas, que a história rica de toda essa região foi deixada de lado em detrimento do imperialismo europeu. E isso marginalizou muito as pessoas e fez com que houvesse esse crescimento muito forte no sentimento literalmente de separação ou até de não aceitação de grupos no lugar. Então o que acontece é literalmente a guerra civil. Isso vai se assentar até os nossos dias com um determinado movimento que aconteceu em 1993, quando parecia que o movimento de paz estava engrenando. E, infelizmente, houve então um acidente de avião no então presidente em 1994, o que deflagrou, logicamente, sendo acidente ou não, acusações mútuas. E essas acusações mútuas deflagram aquele genocídio que nós destacamos anteriormente. Então você percebe a importância de uma conversa, de uma argumentação e principalmente respeito pelas singularidades
singularidades de cada povo ou de cada grupo étnico principalmente. Para fecharmos, uma atividadezinha que diz o seguinte: até o final da década de 80 existiam na África 13 conflitos regionais. Um ano depois, esse número diminuiu para 6, diante dos altos custos de sua manutenção. Com o relaxamento das tensões Estados Unidos e União Soviética, os países africanos deixaram de ser o desencalhe de armas de maneira convencional. Então, o cenário que se estende é o de um pós-guerra. Esse pós-guerra mostra destruição econômica, destruição social e ainda disseminação da AIDS. Analise essa frase e escrevam como é que você acha que articula esse raciocínio para que a gente estabeleça uma linha de pensamento. Até a próxima, daqui a pouquinho voltamos. Então, qual raciocínio lógico nós podemos divergir nesse momento? Nós podemos articular algumas características desse cenário muito triste, como também explicar algumas relações que comprometem e mostram essa situação existente até hoje. Claro que é uma sugestão de resposta, mas você pode articular a divisão territorial, o quesito do imperialismo europeu, o quesito dessa falta de domínio dos grupos africanos de estruturação, obviamente embasado por esse domínio europeu, que não possibilitou um crescimento interno de dentro, literalmente possibilitando que esses grupos se desenvolvessem ao longo do tempo e que, no momento que o europeu se distanciava,
fizesse com que esses grupos crescessem ainda mais. Então, essa desarticulação que hoje se avoluma em termos de conflitos civis, conflitos sociais, conflitos bélicos e até disseminação de doenças, ele é resultado de uma falta de organização gradativa, necessária a qualquer população para que se estabeleça um volume melhor de desenvolvimento. Espero então que vocês tenham assimilado o que nós falamos nesse resgate em que nós migramos e falamos sobre alguns processos de independência que estabelecem razões muitas vezes políticas, econômicas ou religiosas. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro.